Olá, boa tarde a todo mundo. Para quem está agora de tarde comigo, boa noite para quem é de noite, bom dia para quem está de manhã. Deixa eu falar para vocês, é a terceira vez que eu tento gravar essa aula, ainda há pouco, fiz ela bonitinho e esqueci de apertar o botão de gravar. Tem base? Mas vamos lá. Café, gente, café. Café é vida. Galera, a aula hoje é sobre resistores e leis de Ohm. Resistores a gente já estudou, só vou lembrar vocês aqui rapidamente para a gente poder falar das leis de Ohm. Quero fazer essa aula bem rapidinho, para não incomodar ninguém, né? E a gente conseguir aprender isso, né, galera? Resistores, nós vamos usar a simbologia que a maioria dos livros utiliza, que é aquele parecendo um raiozinho aqui, ó. Perfeito? Vamos usar a letra R para representar o resistor, né, a resistência que ele oferece. O que resistor faz? O resistor, ele é um elemento de circuito que se opõe ao movimento das cargas elétricas, ou seja, é um elemento de circuito que se opõe à passagem de corrente. Tem várias funções aí dentro dos circuitos elétricos, algumas bem conhecidas por vocês, por exemplo, o chuveiro elétrico é um resistor, não é isso? Uma resistência, transforma energia elétrica em energia térmica. Enfim, tem uma aplicação muito grande aí no nosso cotidiano. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui de uma maneira bem clara para poder caminhar. Quando eu aplico uma DDP nos terminais desse resistor, vai aparecer no resistor uma corrente elétrica I. Beleza? Então, quando eu aplico uma diferença de potencial aqui, ó, DDP, nos terminais do resistor, esse resistor vai ser percorrido por uma corrente I. Se eu aumento ou diminuo essa diferença de potencial, eu aumento ou diminuo a corrente. Eu não estou trocando a resistência, então eu estou supondo aqui que ela seja constante. Tranquilo? A primeira lei de Ohm, são duas, a primeira lei de Ohm explica bem isso. Primeira lei de Ohm. Eu vou fazer isso aqui, galera, mostrando um experimento para vocês. Acho que fica melhor para vocês entenderem. Aqui eu tenho exatamente aquilo que a gente fez, ó. Eu tenho aqui uma fonte de tensão, um resistor, e aqui um aparelho para medir corrente. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver se ele aumenta a tela aqui pra gente. Tela cheia, não vai aumentar. Só diminui. Enfim, vamos lá? Olha como funciona bem isso aqui. Eu vou lá na tensão e vou aplicar uma tensão de 1 volt. Vocês vão ver que apareceu uma corrente de 0,1 amperes. Agora eu vou aplicar uma tensão de 2 volts. Apareceu uma corrente de 0,2 amperes. Para 3, 0,3 e assim por diante. Vocês estão percebendo uma característica constante aqui? Toda vez que eu aplico uma DDP, a corrente sobe proporcional aqui. Então, se eu mostrar os valores, vocês vão ver os valores. Para 6 volts, a corrente é 0,6 e a resistência vale quanto? 10. Para 7 volts, estão vendo que à medida que a tensão aumenta, a corrente continua a mesma. A corrente não, desculpa. A resistência continua a mesma. Essa é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é só isso. Olha, Adriano, mas é fácil assim? Fácil desse jeito. Se eu pegasse aquilo que eu coloquei lá e plotasse para um gráfico, eu teria exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso. Para todas as DDPs que eu apliquei, eu encontrei uma corrente I. E toda vez que eu dividi a respectiva DDP pela sua respectiva corrente, eu encontrei um valor constante, que era a resistência. Então, nós acabamos de determinar a primeira lei. Nós falamos o seguinte, ó, que a resistência ela equivale a dividir a tensão aplicada no resistor pela corrente que é gerada naquele resistor. Beleza? Usualmente, nos livros didáticos, livros de física, enfim,
a gente troca esse id local e você escreve a primeira lei dessa forma, ó. U é igual a R vezes I. O que é mais importante aqui é a gente perceber, voltando da definição, a resistência não se opõe ao movimento de carga elétrica, então as resistências se opõem ao movimento de corrente. Se eu vir aqui, ó, você vai perceber que resistência e corrente são inversamente proporcionais. Eu vou pegar e mostrar isso novamente em um aplicativo para vocês. Novamente um aplicativozinho, lá dentro daquele ambiente do PET, daquele mesmo ambiente que eu mostrei agora para vocês. Deixa eu só tirar minha cara feia daqui, que ela está atrapalhando, eu acho. Beleza. Olha só, substitua o valor, a letra U por V, tá ok? Então vamos lá. À medida que eu aumento a resistência, ó, à medida que eu aumento a resistência, a corrente o quê? Diminui. À medida que eu diminuo a resistência, a corrente o quê? Aumenta. Perfeito? Então essa é a nomenclatura da primeira lei. U é igual a R vezes I. A segunda lei é mais fácil ainda. A segunda lei de Ohm vai falar do material que o resistor é feito e tentar justificar o porquê um material A conduz de uma forma e porquê o material B conduz ou se opõe ao movimento de corrente de outra forma. Beleza? A segunda lei fala o seguinte: se eu tiver um resistor, um condutor qualquer, na verdade, né, fica mais fácil assim, de comprimento L, beleza? Deixa eu só apelar aqui para essas retas que facilita a nossa vida. Então aqui, ó, ele tem comprimento L e tem área, opa, não é L0, só L, e tem área de seção transversal, ou seja, espessura, que eu vou chamar de A. Você imagina lá um resistor feito de um material qualquer, que ele possui espessura A e comprimento L, e é feito de um material, e para esse material eu vou usar a letra Rho para determinar. Essa letra Rho, essa letra grega, significa resistividade. Resistividade é uma característica que cada material tem de se opor ao movimento de corrente elétrica, se opor ao movimento de carga elétrica. Beleza? A segunda lei fica mais fácil, ó. R, a resistência que aparece nesse camarada, é Rho vezes L, que é o comprimento, dividido por A. Agora fica bem mais fácil mesmo de entender. Beleza? Por que fica mais fácil agora? Quanto mais comprido, quanto mais longo é o resistor, mais resistência ele possui, maior a resistência R. Deixa eu só trocar isso aqui para um bonitinho. Beleza? Quanto mais longo o resistor, maior a resistência. Quanto mais largo é o resistor, menor a resistência. Então, nessa aula de hoje, nós fizemos as duas leis de Ohm, né? As duas leis de Ohm. A primeira, U é igual a R vezes I. Essa aula já está com 8 minutos, vai acabar agora, galera. E a segunda, a resistência é igual a Rho L sobre A. Galera, lá no site aqui no site, né, tem uma série de exercícios resolvidos. Se tiver com alguma dúvida, entre em contato aí comigo em alguma rede social ou por aqui pelo site mesmo, sei lá, pelo YouTube, e vamos agitar esse movimento aí.